Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Vamos falar mais uma vez sobre o Estatuto da Maranata e hoje você tem a oportunidade de conhecer a Igreja Maranata do ponto de vista formal, daquilo que ficou registrado em seus estatutos, em seu estatuto. Muito bem, mas antes disso preciso fazer uma correção. No último vídeo, onde eu fiz uma apresentação mais geral, eu levantei a questão do cartório de Vila Velha, porque quando nós fizemos o pedido do estatuto, pela primeira vez, nós recebemos o estatuto anterior, sendo que a Igreja Maranata já havia realizado uma assembleia e alterado os seus estatutos, o seu estatuto. Então, nós ficamos suspeitando de que alguma coisa pudesse estar errada. Levamos esta questão à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O cartório então se manifestou, trouxe o esclarecimento e é isso que eu preciso trazer para vocês antes de falarmos do estatuto. Então, o cartório explicou o seguinte, que, embora a Assembleia da Igreja Cristã Maranata tenha sido realizada no dia 21 de agosto de 2020, o estatuto só foi averbado em 20 de outubro de 2020. Então, o estatuto foi feito em agosto de 2020, mas ele só foi averbado no cartório em outubro de 2020. E foi exatamente entre essas duas datas que nós fizemos o nosso pedido. Nós pedimos em setembro de 2020, então não havia como o cartório fornecer o estatuto novo, porque ele ainda não estava averbado. Então, não há nada de irregular com o procedimento do cartório de Vila Velha, tá bom? Eu precisava fazer esse registro. Bom, então agora vamos passar aqui para as nossas considerações sobre o Estatuto da Igreja Cristã Maranata. Bom, inicialmente eu queria só lembrar que, coincidentemente, neste último final de semana, foi no dia 16 de dezembro de 2023, o pastor Luiz Eugênio, ele apresentou num seminário de pastores para pastores uma espécie de organograma aqui da organização, da administração da Igreja Maranata. Então é este aqui o organograma que ele apresentou. Ele colocou então aqui presidente, né, aqui no topo, Gedeuti, colocou aqui vice-presidente eclesiástico. Eles colocaram esta palavra eclesiástico, ela não existe no estatuto, essa palavra eclesiástico. Eles colocaram até para poder justificar o fato de ser um presidente que não tem função alguma na igreja, tá certo? Eu vou explicar isso mais à frente com vocês. Então, colocaram vice-presidente eclesiástico, Alexandre Gueiros. Colocou aqui o Conselho Presbiteral, seus 19 conselheiros, antes eram 12, agora são 19, eles aumentaram, tá certo? No novo estatuto. Colocaram aqui como secretário executivo Luiz Eugênio, mas não existe no estatuto a figura de secretário executivo. O que tem, e Luiz Eugênio é, de fato, ele é secretário-geral, tá certo? Então, você tem a secretaria-geral e você tem uma diretoria executiva. Luiz Eugênio é o secretário-geral, Luiz Eugênio não é secretário executivo. Dessa diretoria executiva, então aqui o diretor seria o Furlan, Furlan e este Eloy Paste Júnior aqui. Então, é só para poder fazer esta observação, né? Porque eles não tiveram a preocupação de trazer as informações para os pastores, as informações segundo o que consta no estatuto. Eles colocaram de um jeito diferente lá, ou seja, as informações que eles deram não conferem com o estatuto. Então, por exemplo, nós temos aqui o Silvio Marques, ele é assessor de controles internos e tem controladoria aqui de Wesley. Não existe controladoria no estatuto. O que existe no estatuto aqui, se nós observarmos aqui, existe assessoria jurídica, assessoria de TI, assessoria de controle interno, que é aqui o Silvio está então está como titular. Existe aqui uma assessoria especial. Provavelmente eu estou deduzindo aqui que essa assessoria especial seria essa controladoria aqui então, né? Mas o fato é o seguinte, não está correspondendo exatamente ao que está no estatuto. Não sei se fizeram alguma outra alteração, mas o que nós temos até a última alteração que nós temos é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então é isso aí, eu só queria fazer essa observação, o que o Luiz Eugênio passou não está conferindo com o que está no estatuto, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao estatuto que a gente tem, que é o registrado que a gente recebeu, né? E que a gente crê que
é a última versão que existe, tá bom? Então nós temos aqui nesse grupo, né, que seria a cabeça da igreja, né, o corpo decisório da igreja, nós temos primeiramente aqui o presidente Gedeu Tigueiros. O presidente Gedeu Tigueiros está previsto no artigo 6º. A ICM será administrada por seu presidente com o auxílio do secretário-geral, do Conselho Presbiteral e da diretoria executiva. Então, o que acontece? Aqui, se nós voltarmos aqui nesse nosso organograma, que eu acredito que é o que está mais, vamos dizer assim, que representa a realidade do estatuto, nós temos o seguinte, então, que o Gedeu Tigueiros, ele é quem administra a Igreja Maranata. E lá no estatuto, no artigo 6º, diz que ele tem auxílio do Conselho Presbiteral, auxílio da Secretaria-Geral e auxílio da diretoria executiva. Então, vejam bem, o que é o Conselho Presbiteral? O Conselho Presbiteral é um órgão auxiliar do presidente. O que é um auxiliar? Auxiliar não é alguém que tem um poder de administrar. É alguém que tem um poder de ajudar quem administra. Então, quem é que administra a Igreja Cristã Maranata? Gedeu Tigueiros. É ele que tem todo o poder. Está nas suas mãos. Então, por isso eu coloquei desta forma aqui este organograma. Você vê que todos estão aqui, de uma forma ou de outra, nesta linha, né? Nesta linha que eu coloquei aqui, do presidente até a diretoria executiva, todos estão ligados diretamente ao presidente Gedeu Tigueiros, tá bom? Isso vai ficando mais claro na medida que nós formos passando os artigos do estatuto, tá bom? Mas vamos lá. Então, temos aqui o presidente, ele tem o auxílio do Conselho Presbiteral, do Conselho da diretoria executiva e também do secretário-geral. Mas vamos em frente. Então, agora nós temos o vice-presidente, que eles chamaram de vice-presidente eclesiástico. O que acontece aqui? Eles deram este nome porque aqui no artigo 10, que fala do vice-presidente, mostra que o vice-presidente ele não tem poderes na Igreja Maranata. Ele é como se fosse, por exemplo, alguém que passou a constar no documento de herança de alguém, né? Então você tem aqui uma pessoa, né, vamos dizer assim, que é um herdeiro de alguma coisa, você tem um testamento, e nesse testamento consta lá, olha, estou deixando todos os meus bens, meu patrimônio, tudo estou deixando para fulano de tal. Então, enquanto eu estou vivo, né, já está garantido que o meu herdeiro, tudo está ficando para essa pessoa. Mas enquanto eu estou vivo, essa pessoa ela não tem como fazer nada, ela não pode mexer em nada. Ele só é o herdeiro, tá certo? De acordo com o testamento. Mas então, é mais ou menos a figura do Alexandre Gueiros. Ele já está garantido, já ficou registrado, já está lá no testamento, ele é o herdeiro. Mas ele, por enquanto, não pode fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Por conta do estatuto. Vejam só o que diz o estatuto. A vice-presidência da ICM será exercida por qualquer membro ordenado, o qual cumprirá mandato por prazo indeterminado. Então, o vice-presidente, uma vez que ele é colocado nessa posição na Maranata, é para sempre. É por tempo indeterminado. Ele não tem um mandato de 5 anos, de 10 anos e depois tem que escolher outro. Ele fica ali para sempre, até a morte, se ele quiser. Parágrafo 1º. Ao vice-presidente compete, então, qual é a competência? O que pode fazer o vice-presidente? Ele tem que fazer, não é? Ele tem que integrar o Conselho Presbiteral e participar de suas reuniões. Então, qual é a função dele? Integrar o Conselho Presbiteral e participar de suas reuniões. Aí tem a ressalva aqui, ó. Tendo direito a voto apenas nas questões eclesiásticas. Então, por isso eles colocaram vice-presidente eclesiástico, porque da parte administrativa, orçamentária, tudo aquilo que diz respeito a dinheiro, a bens, então ele não pode fazer, não pode nem votar. Então, ele só pode votar, por exemplo, nas questões, vai mudar um pastor de lugar, de região, vai mudar um coordenador, ele pode votar. Agora, se for uma questão administrativa, vai comprar, vai vender, vai contratar um advogado, vai fazer qualquer negócio que envolva dinheiro, patrimônio, bens, ele não pode nem votar. Então, ele está ali uma figura que não dá pitaco nenhum. Exceto para as coisas, né, que são de movimentação de pastores, coisas desse tipo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o item 2. Diz o seguinte, então, ao presidente, ao vice-presidente compete exercer quaisquer atribuições de natureza eclesiástica
que lhe forem expressamente delegadas pelo presidente da ICM. Então, administrativamente, ele não pode fazer nada, ele não pode nem votar. E, do ponto de vista eclesiástico, ele só pode fazer aquilo que o presidente expressamente serve para ele fazer. Entenderam? Ou seja, é uma pessoa que não tem poder nenhum. E o pouco que ele pode fazer, ele depende do presidente formalmente dizer, faça isso. Do ponto de vista eclesiástico, entenderam? Ou seja, não pode fazer nada. É como eu falei, é apenas aquele herdeiro que está constando ali no testamento de alguém. Parágrafo 2º. A gente chama de um presidente em stand-by. Ele está só aguardando o momento para ele, né, assumir todo o patrimônio, mas por enquanto não pode fazer nada. Parágrafo 2º. Em caso de vacância e ou necessidade de substituição definitiva no cargo de vice-presidente da ICM, a escolha do substituto será feita no prazo de 90 dias pelo Conselho Presbiteral mediante os votos do presidente, voto de qualidade, e dos outros 5 membros mais velhos do Conselho Presbiteral, contada a idade em anos, meses e dias, com homologação pela Assembleia Geral, passando o substituto a exercer o mandato por prazo indeterminado. Então, o que acontece? Na Igreja Maranata não existe previsão de como escolher o presidente. Não existe possibilidade de escolha de presidente, porque o presidente é o que está lá, ele foi mantido e ponto final. Ninguém pode mexer no presidente, tá certo? Agora, tem a previsão aqui do vice-presidente, que foi exatamente como eles colocaram o Alexandre Gueiros, porque no estatuto anterior não existia a previsão de vice-presidente, não tinha vice-presidente. Então, isso até Gedeuti, na última escola bíblica deste final de semana, foi no dia 17 de dezembro de 2023, ele falou sobre isso. Ele falou, olha, o Alexandre, o vice dele, né, tá doido para tomar o meu lugar. Ele disse assim, ó, porque todo vice quer o lugar do presidente, né, e eu tô de olho em você. Ou seja, já mostrou, então, revelou a razão pela qual passaram-se aí mais de 50 anos da Igreja Maranata sem ter vice-presidente. Por quê? Gedeuti tem um fantasma que o assombra, que é este medo de alguém tomar o lugar dele. Então, porque ele tem este medo, ele já preparou um estatuto que, primeiro, impossibilita de alguém tentar mudar, tirar ele. Então, é impossível pelo estatuto. E depois, para que ele possa, né, não venha a sofrer um golpe, o vice-presidente tome o lugar dele, ele já colocou um vice que pelo estatuto não pode fazer nada. Não tem função nenhuma e só pode fazer aquilo que ele disser, olha, faça isso formalmente. Então tá bom. Aí o que acontece? Mas ele colocou aqui uma possibilidade. E se acontecer do Alexandre Gueiros morrer antes do Gedeuti Gueiros e esta função de vice-presidente ficar vaga? Então o que vai acontecer? Vai ter que ter uma eleição para um novo vice-presidente. Tá bom, então tá aqui, ó. Em caso de vacância ou necessidade de substituição definitiva no cargo de vice-presidente, a escolha será feita 90 dias pelo Conselho Presbiteral. Né? Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedeuti Gueiros. Tá certo? Então, o Conselho é até bem uma coisa bem interessante, né? Você tem o presidente e você tem um órgão que é auxiliar do presidente, que é o Conselho Presbiteral. Só que o presidente, ele é também o presidente do órgão auxiliar dele. Entenderam? Então, ou seja, é aquela história, né? É ele que vai mandar de um jeito ou de outro, seja como presidente da Maranata, seja como presidente também do Conselho Presbiteral. Mas então aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos eleger um novo vice-presidente. Aí você poderia pensar assim, então, neste caso, você tem 19 pessoas, de repente eles podem votar numa pessoa que não é um parente do presidente, não é a pessoa que o presidente quer, né? Porque são 19 pessoas, negativo. Gedeuti também teve o cuidado de deixar bem amarradinho aqui no estatuto para não ter perigo de alguém colocar um vice-presidente que ele não quer. O que foi que ele fez? Ele colocou o seguinte, que vai ser feita a substituição, né, no prazo de 90 dias pelo Conselho Presbiteral, mediante os votos do presidente, que é ele, né, que é o voto de qualidade, o voto dele vale mais do que o voto dos outros. Então, se houver um empate, quem desempata é ele. E dos outros 5 membros mais velhos do Conselho Presbiteral. Então, não é todo o Conselho Presbiteral que vota. São só os 5 mais velhos. Quem são os 5 mais velhos? Provavelmente ele já, né, olhou lá e viu como é que eu faço aqui para ter só as pessoas da minha mais absoluta confiança de que eles não vão fazer aquilo que eu não quero. Ele olhou lá e viu só, Gilson é um dos mais velhos, não é? Amadeu deve ser um dos mais velhos, pela carinha deles, né? Eu tô falando aqui.
Eu não sei a idade deles. Mas ali os que parecem ser estes mais velhos são exatamente aqueles que são mais próximos a Gedeuti e que devem muito a ele, né? Vocês sabem, até outro dia o próprio Amadeu contou que passou quase uma vida inteira num imóvel. O consultório dele era num imóvel de Gedeuti onde ele nem aluguel pagava. Então é uma pessoa que realmente ele é muito grata a Gedeuti e ele, né, sendo um dos mais velhos, eu acredito que ele não iria decepcionar o seu grande amigo no caso de uma eleição para vice-presidente, se Gedeuti dissesse, olha, eu gostaria muito que fosse tal pessoa, né? Então, quer dizer, só o presidente com voto de qualidade, que vale mais do que o dos outros, né? Como está dito aqui, ó, só ele que vota, né? E os outros 5 mais velhos. É ele e outros 5 mais velhos, que devem ser as pessoas mais próximas a ele. Entenderam? Então, assim, Gedeuti consegue garantir que não vai aparecer aí um candidato a vice-presidente que não seja quem ele quer, tá bom? Então, é o que nós podemos perceber aqui por esta construção. Porque, veja, se esse conselho presbiteral fosse realmente alguma coisa, né, que pudesse mudar alguma coisa, ele deixaria o conselho todo votar, mas ele não quer que o conselho todo vote, só aqueles 5 que são, de alguma forma, aqueles que ele provavelmente são mais próximos a ele, ok? Então tá, vamos lá. Parágrafo 3º. O vice-presidente não exerce função administrativa e não tem quaisquer responsabilidades no tocante às decisões financeiras e orçamentárias da instituição. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ele já falou isso, que o vice-presidente não vota em questões administrativas. Ele reforça aqui, não tem responsabilidade nenhuma. Eu quero deixar claro, não exerce função administrativa, não tem qualquer responsabilidade no tocante às decisões financeiras e orçamentárias, ou seja, não mexe com dinheiro. Você não vai mexer com dinheiro aqui, você não vai mandar, você não vai nem votar, não tem função nenhuma aqui. É isso que está escrito no estatuto. E no parágrafo 4º, completa dizendo o seguinte, o vice-presidente não será remunerado, não possuirá vínculo empregatício e não poderá prestar serviços ou realizar negócios comerciais com a entidade, exercendo suas atividades em caráter de voluntariado. Ou seja, o vice-presidente não pode ser contratado pela Igreja Maranata, não pode ter salário da Maranata e também não pode ter uma empresa que preste serviços para a Igreja Maranata. Acontece que parece, né, que ficou faltando alguma coisa aqui. Ora, o vice não pode ter uma empresa que preste serviço para a Maranata. Mas e o filho do vice pode? O filho do vice pode. E o pai do vice pode? Pode. O irmão do vice pode? Pode. Então, ficou uma coisa assim, né? Veja bem. Bom, você não pode ter uma empresa que preste serviço para a Maranata, mas um parente seu mais próximo, né? Um ascendente, um descendente ou um colateral pode. Será que eles esqueceram? Eu vou mostrar para vocês mais à frente que eles não esqueceram, né? Este esquecimento parece que foi pensado para ser assim mesmo, né? Olha, você não vai poder prestar serviço, mas ficou aqui uma brecha, né? Uma brecha. Nós temos conhecimento de tantos laranjais que surgem assim, né? Ah, o fulano não tem, né? Não é ele que está vendendo para a igreja, não, mas é o filho dele, né? É a mulher dele, é o pai, o irmão, é a mãe. Então, quer dizer, ficou aqui a brecha. Eu não estou dizendo que isso aconteça. Estou dizendo o seguinte, está aqui a brecha no estatuto para que alguém que não é empregado da Maranata possa, sim, de algum modo, vamos dizer, ser beneficiado por serviços prestados à Igreja Maranata, não diretamente, mas indiretamente. Enfim, né? É só uma brecha, estou trazendo isso aqui até como uma advertência. Quem sabe eles não resolvem corrigir isso, se é que eles têm interesse de evitar que as pessoas que estão ali, né, na gerência da igreja possam, de algum modo, não recebo salário, não, mas deixa eu dar um outro jeitinho aqui da gente, né? A gente que manda. Então fica aqui um alerta para Maranata, né? Então vamos em frente. Agora vamos falar sobre a Secretaria-Geral. Secretaria-Geral que o Luiz Eugênio chamou aqui de secretário executivo. Não é secretário-geral, né, Luiz Eugênio? Não é possível, você não sabe disso, né? Mas vamos lá. Então tá, artigo 11. A Secretaria-Geral é o órgão executivo de todas as deliberações administrativas da Presidência, da ICM e do Conselho Presbiteral, bem como representante do referido Conselho perante os demais órgãos da ICM e perante o público externo. Ou seja, o que está dizendo aqui é o seguinte, uma decisão foi tomada pelo presidente ou pelo Conselho Presbiteral, então quem é que vai colocar isso em prática?
É o secretário-geral. Então, ele está ali para poder anotar tudo que foi decidido e para depois levar isso para colocar isso em prática. Certo? É o Luiz Eugênio que faz isso. O presidente e o conselho, ele também é parte do conselho, né? Decide e depois ele leva isso para colocar isso em execução. Parágrafo 1º. São atribuições do secretário-geral. 1. Manter atualizados organogramas, endereços, contatos dos órgãos de administração da ICM, de suas igrejas e seus membros, ou seja, registros. 2. Manter atualizado o cadastro de pastores e ungidos nos sistemas da ICM, ou seja, registros. 3. Integrar o conselho presbiteral e participar de suas reuniões. Mesma coisa que o vice-presidente, ele tem que integrar o conselho presbiteral e participar das suas reuniões, só que com direito a voto, tanto nas questões administrativas quanto nas questões eclesiásticas. Ou seja, o Luiz Eugênio, que é o secretário-geral, tem mais poderes do que o próprio vice-presidente, que é o próximo dono da igreja. Entenderam? Mas por que isso? Porque Gedeuti não queria que o vice-presidente tivesse poderes, não neste momento. Depois ele manda, depois ele faz o que ele quiser, mas enquanto eu estiver aqui, eu não posso deixar aqui uma brecha para ele, né, fazer alguma coisa, tá certo? Então, até o secretário-geral tem mais poderes do que o vice-presidente. O secretário-geral vota nas questões eclesiásticas e administrativas. E o vice-presidente só vota nas questões eclesiásticas e só faz aquilo que o presidente determinar expressamente. Inciso 3. Então, a atribuição do secretário-geral: integrar o conselho presbiteral, participar das reuniões com direito a voto. Né? Já falamos. Inciso 4. Divulgar as circulares e comunicados cuja expedição tenha sido determinada pelo presidente, ou seja, coisas, né, de informações, de registros, dar suporte às coordenações dos manaíns de todo o Brasil, ao Conselho Presbiteral em todos os seminários. Então, enfim, formalidades aqui. Vamos lá. 6. Juntamente com a diretoria executiva. Então, o que o secretário-geral Luiz Eugênio faz junto com a diretoria executiva? Ele elabora o orçamento atual da ICM, bem como apresenta ao Conselho Presbiteral. Entenderam? Então, quem é que elabora o orçamento da Maranata para levar, então, para o Conselho Presbiteral, que o presidente é o Gedeuti Gueiros? Quem? É o Luiz Eugênio com a diretoria executiva. O que é um orçamento? O orçamento é o seguinte: o orçamento é uma previsão de quanto que você vai entrar de dinheiro. Você prevê que vai entrar quanto de dinheiro? Eu prevejo que vai entrar aqui esse ano, que vai entrar, sei lá, 2 bilhões de reais. Vai entrar esse ano. Bom, desses 2 bilhões de reais, nós estamos prevendo que entre, onde nós vamos gastar esse dinheiro? Né? Uma parte eu vou comprar mais propriedades, uma parte eu vou pagar advogados para processar ex-membros, outra parte eu vou pagar para fazer divulgação, para marketing, entenderam? Então, isso é um orçamento, é a previsão da receita e a fixação da despesa, onde esse dinheiro que entrar ele vai ser utilizado, tá bom? Então, quem é que prepara isso? Quem é que faz essa distribuição, aí, esse planejamento? É Luiz Eugênio, junto com a diretoria executiva, e quem vai decidir sobre isso ao fim, né, é o presidente da Maranata, como presidente do Conselho Presbiteral, tá bom? E no inciso 7 diz o seguinte também, né? Juntamente com a diretoria executiva, controlar, gerenciar e fiscalizar as despesas da entidade, decidir acerca das admissões e demissões de pessoal próprio e contratação de terceiros, ou seja, quem decide quem é contratado, né? Quem decide quem é demitido, quem faz essa fiscalização. Aqui é Luiz Eugênio com o Furlan, é o secretário-geral com o diretor executivo. Bom, mas vocês acham que vai acontecer alguma coisa que Gedeuti não queira? Não, obviamente não, porque eles vão submeter isso ao presidente, porque eles são ligados, são os órgãos que são ligados para auxiliar o presidente. Eu mostrei isso para vocês. São órgãos auxiliares. Eles vão levar isso, né? Eles vão levar isso para o Gedeuti. Isso vai acontecer se Gedeuti quiser. Por exemplo, se Gedeuti quiser que alguém seja demitido, basta ele falar com o Luiz Eugênio, pronto, está tudo resolvido. Agora, se o Luiz Eugênio quiser colocar alguma pessoa, ele vai ter que falar com o Gedeuti e Gedeuti vai ter que aprovar. É assim que funciona, é um órgão auxiliar, tá bom?
Então vamos lá. 8. Representar a ICM junto à imprensa. E 9. Exercer quaisquer outras atribuições administrativas por delegação do presidente da ICM ou do Conselho Presbiteral. Vamos lá. Parágrafo 2º. O secretário-geral poderá ser remunerado, o que é bem interessante aqui, hein? O Luiz Eugênio, ele pode receber salário da Maranata formalmente, já está previsto no estatuto. E mais, está previsto no estatuto qual vai ser o parâmetro de remuneração do Luiz Eugênio. Então, vou ler para vocês aqui. O secretário-geral poderá ser remunerado ou ter vínculo empregatício com a entidade por atuar efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação. Então, eles colocaram um parâmetro aqui. Bom, qual vai ser o salário de um secretário-geral da Maranata? Vai ser equiparado a um secretário-geral de alguma empresa que atue, vamos dizer assim, na mesma região, né, como acontece na Maranata. Então, por exemplo, a Maranata ela atua somente no estado do Espírito Santo? Não. A Maranata ela atua em todo o Brasil. Então tá, então é uma empresa nacional. Eu vou equiparar a empresa. Não, mas a Maranata ela atua também no exterior. Então a Maranata tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na França, né? Tem em diversos outros países. Então ela é multinacional. Ela se compara a uma empresa multinacional. Então, o que o Estatuto está dizendo é o seguinte: como parâmetro para remuneração do secretário-geral, você tem que equipará-lo a quem? Ao secretário-geral, a alguém que esteja dirigindo uma multinacional. Então, o Luiz Eugênio, ele pode, pelo Estatuto, ele pode ter um salário de um secretário-geral de uma multinacional. Quanto é? Não sei. Mas não é pouco, não é? Imagine aí uma Volkswagen do Brasil, né? Uma Toyota ou uma grande empresa multinacional, né? Quanto que ganha ali um executivo? É o que o Luiz Eugênio pode ganhar. O Estatuto permite. Quanto é? Eu não sei. A Igreja Maranata não presta contas. Não tem nenhuma apresentação de contas, eles não mostram nem o orçamento, nem nada, não presta conta de nada. Então não tem como a gente saber. Mas a gente sabe que pode ser um excelente salário, porque eles colocaram no estatuto um parâmetro top, ok? Vamos em frente. E a remuneração vai ser fixada pelo Conselho Presbiteral e devidamente registrado em ata de reunião. Tranquilo, né? Então vamos lá, agora nós temos o Conselho Presbiteral. O Conselho Presbiteral, artigo 12, diz o seguinte: o Conselho Presbiteral, órgão encarregado da estratégia institucional, da administração dos bens e serviços, da comunicação social, da formulação de políticas da ICM e do governo eclesiástico da entidade, será presidido pelo presidente da ICM, composto por até mais 20 conselheiros, dentre eles o vice-presidente e o secretário-geral. Então está dizendo o seguinte: o Conselho Presbiteral pode ter até 20 membros, além do presidente, ou 20 com o presidente, aqui até nem tenho certeza, porque atualmente tem 19, né? Então tá. Só que quem é o presidente do Conselho Presbiteral? É Gedeu Tigueiros. Então, Gedeu Tigueiros, ele é o presidente da Maranata, e ele tem um órgão auxiliar, que se chama Conselho Presbiteral, e é ele que é o presidente do Conselho Presbiteral também. Ou seja, nada vai acontecer fugindo ao domínio e à presidência de Gedeu Tigueiros, tá bom? Mas vamos em frente. Parágrafo 1º do artigo 12. O Conselho Presbiteral terá por competência 1. Indicar o vice-presidente. Então, quem é que indica o vice-presidente? O Conselho Presbiteral. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedeu Tigueiros. Então, se houver uma vacância, quem vai indicar, quem vai ser o próximo vice-presidente? Vai indicar aí. Quem que vai indicar? Gedeu Tigueiros. Tá bom? Mediante os votos do presidente, que é o voto de qualidade, e de seus outros 5 membros mais velhos. Já falei sobre isso, então tá garantido aqui. Ele não quer que as pessoas, né, aquele grupo todo de 19 pessoas, indique uma pessoa que ele não quer. Então ele reservou ali os 5 que são mais interessantes. Tá bom? Vamos ver o que mais, tal. Vamos passar aqui para frente. Inciso 2, vamos lá. Então, Conselho Presbiteral, né, com as competências. Propor quaisquer alterações do Estatuto. Então, vai mudar o Estatuto? Quem é que vai propor? É o Conselho Presbiteral. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedeu Tigueiros.
3. Elaborar e modificar o regimento interno. 4. Indicar e destituir a qualquer tempo os membros da diretoria executiva, da assessoria jurídica, da assessoria de tecnologia da informação, da assessoria de controle interno e da assessoria especial. Então vejam só, todos esses assessores, né, que existem, esses diretores, podem ser demitidos a qualquer tempo. Por quem? Pelo Conselho Presbiteral. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedel Tigueiros. Então, Gedel Tigueiros tem um domínio quase que absoluto, não é verdade? Ele pode mandar, vejam bem, se eu posso mandar alguém embora, essa pessoa ela está submissa a mim. Se ela não fizer o que eu quero, então, o que eu faço? Dou um jeitinho de botar ela para fora. E assim eu tenho um poder absoluto. Vamos lá. 5. Definir o valor da remuneração do secretário-geral. Então, quem é que define o valor do salário então, do Luiz Eugênio? O Conselho Presbiteral. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedel Tigueiros. E pode, então, né, lógico, né, vai deixar o Luiz Eugênio sempre muito bem satisfeito. Vamos lá. 6. Convocar assembleias gerais, fixar suas respectivas pautas, ou seja, Gedel Tigueiros, deliberar sobre alteração da sede, julgar recursos contra decisões do secretário-geral, como se houvesse isso na Maranata, né? Recurso contra a decisão de alguém. Enfim, né? A gente sabe que isso não existe, isso aqui é só para inglês ver mesmo. Criar comissões com finalidades específicas e indicar seus respectivos membros. Vamos em frente. Inciso 10. Conselho Presbiteral pode o quê? Autorizar previamente a compra e a alienação de quaisquer bens pertencentes à ICM. Então, é o Conselho Presbiteral que decide o que vai comprar e o que vai vender. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gedel Tigueiros. Nada acontece sem Gedel Tigueiros estar presente e estar aprovando. Entenderam, irmãos? É assim que funciona. Ele é um absoluto na Igreja Maranata, né, como mostra o próprio estatuto aqui. Item 16. Encaminhar e homologar os candidatos à unção e ordenação. Então, Conselho Presbiteral, presidente Gedel Tigueiros. 17. Deliberar sobre a distribuição de campos, quem que vai para onde, quem que vai, né, dirigir o quê. Então, Conselho Presbiteral, dirigido por Gedel Tigueiros. Instaurar de ofício ou a requerimento processos disciplinares contra pastores da ICM. Então, eles podem, né, colocar e tirar quem eles quiserem. 19. Decidir sobre o desligamento, a jubilação e a colocação em disponibilidade de pastores. Interessante, né? Decidir sobre o desligamento. Eles decidem, né? O Conselho Presbiteral decide quem é o presidente, a Gedel Tigueiros decide quem pastor que eles forem desligar. E tem mais aqui, olha só. Eles podem jubilar, né? Jubilar. O que é jubilar? Jubilar nas demais igrejas é o seguinte, é um pastor que chega a uma determinada idade, né? Entrou, agora é um idoso, normalmente eles colocam 70 anos. Um pastor com 70 anos, ele é jubilado. Ou seja, o que acontece? Olha, você não vai ter mais igreja. Você já trabalhou muito, você vai ficar aí ajudando, auxiliando, a gente vai te chamar para pregar aqui e ali, mas você não vai ter mais igreja, você vai ser um pastor jubilado. Ou seja, você não vai mais poder participar de decisão nenhuma, tá certo? Porque você não faz, não é para dizer que você foi para fora, você fica aí, mas você não pode mais fazer nada. Você não pode dirigir igreja, você não pode, né, participar de nenhuma decisão. É um pastor jubilado. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, por que não jubilaram Gedel Tigueiros? Olha, criar essa figura só para os outros? Então, pastor, tome cuidado, viu? Gedel Tigueiros não pode ser jubilado não, mas você, em determinada idade, você pode ser jubilado. Ou seja, você pode ser excluído estando dentro e ainda vão te dar um título de emérito ainda. Vai ser bem bacana, viu, pastor? Abre o seu olho. Então, decide sobre o desligamento, a jubilação e a colocação em disponibilidade de pastores. Eles criaram aqui neste estatuto a figura da disponibilidade de pastores. Para que serve? Para o que aconteceu com Anchieta Carvalho. Eles não queriam que o Anchieta fosse embora. Mas eles não queriam que o Anchieta Carvalho tivesse mais igreja na Maranata. Então eles iriam colocá-lo em disponibilidade. Foi isso que eles fizeram. Só que o Anchieta Carvalho já estava com tudo armado e picou a mula. Tá certo? Mas agora eles criaram essa figura de disponibilidade. Então, se você for uma pessoa importante e eles não querem que você saia da Maranata, porque, né, é melhor você ficar por perto. Mas eles não querem mais que você tenha poder na Maranata, eles podem te colocar em disponibilidade. Pastor, se você é importante aí, abre seu olho.
Então, inciso 20. Decidir sobre a negativa de custeio da defesa técnica aos pastores, ordenados que, no exercício de suas funções eclesiásticas ou administrativas, respondam a quaisquer processos de natureza administrativa ou judicial. Então, imagine o seguinte: um pastor, aqui, enquanto pastor da Igreja Maranata, ele está dizendo assim, ó, no exercício de suas funções eclesiásticas ou administrativas, ou seja, enquanto no exercício do ministério da Maranata, tá certo? Se você, por um acaso, você estiver com um problema com a justiça, tá certo? A Igreja Maranata pode pagar o advogado para você, tá certo? Agora, se vocês não gostarem muito de você ou acontecer alguma coisa, não sei o que, eles podem, então, aqui, ó, decidir negar o advogado para você. Então, por exemplo, eles não negaram o advogado para os pastores Gideu Tigueiros, Amadeu Loureiro, né? Acredito que todos eles foram custeados pelos advogados da Igreja Maranata. Então, eles foram defendidos, eles foram acusados pelo Ministério Público, iniciou-se um processo contra eles e, pelo que eu estou entendendo aqui, quem pagou o advogado para defendê-los de estarem desviando, né? A acusação foi essa, né? Então, eles estavam sendo acusados de desvio do dinheiro do dízimo e é a igreja que paga o advogado para defendê-los. Enfim, né? É bem estranho isso. Mas aqui está a previsão no estatuto. Agora, o conselho pode se reunir e dizer, não, para o fulano nós não vamos pagar o advogado. É isso que está dizendo aqui o estatuto, tá bom? Mas pode acontecer coisas do tipo, por exemplo, você, pastor, é pastor na sua igreja aí, alguém te denunciou por abuso, a outras pessoas, né? Eu não vou citar muitos assim, exemplos, porque a gente está no YouTube. Mas vamos supor que, então, você foi denunciado, você está sendo processado por um crime de ter abusado de alguém e a igreja pode te pagar o advogado para te defender, tá certo? Exceto se eles se reunirem lá e disserem, não, quem é? Ah, não, aquilo lá deixa que vai embora. Né? Não é interessante. Se for uma pessoa interessante, a gente paga o advogado, a gente cuida dele, a gente, né, custeia. Mas se não for interessante, deixa que vai embora, não paga nada para ele, não. É mais ou menos isso que está escrito aqui. Então, 21. Designar os coordenadores e subcoordenadores das regiões eclesiásticas, bem como os representantes das regiões geográficas integrantes da Assembleia Geral, todos destituíveis a qualquer tempo. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que é o Conselho Presbiteral que vai escolher quem são os coordenadores de região. Os coordenadores de região serão os membros da Assembleia Geral. Então, como é que você escolhe alguém para ser membro da Assembleia Geral quando você elege ele como coordenador de uma região? Então, quem é que elege, quem é que coloca alguém como coordenador de uma região? O Conselho Presbiteral. Quem é o presidente do Conselho Presbiteral? Gideu Tigueiros. Então, guarde isso que é importante para o que eu vou falar mais à frente sobre o Conselho Fiscal. Tá certo? Então, guarde isso. A Assembleia Geral, ela é subordinada ao Conselho Presbiteral, que é presidido pelo presidente da Maranata. Então, a Assembleia Geral, em vez de ser um corpo decisório acima do presidente, ela está subordinada indiretamente ao presidente, porque ela é subordinada ao Conselho Presbiteral e o Conselho Presbiteral está subordinado ao presidente. E o próprio presidente é o presidente do Conselho Presbiteral. Então, o que acontece aqui? Se essa Assembleia Geral tiver algum membro que não está agradando ou que corre o risco de votar em alguma coisa contra a vontade do presidente, o que vai acontecer? Ele vai ser substituído. Troca-se, simplesmente é só trocar ele deixa de ser o coordenador de uma região e automaticamente ele deixa de ser membro da Assembleia Geral. E ele perde, então, aquele direito que ele teria de votar, mas é um voto que não serve para nada. E, obviamente, todos os membros dessa Assembleia Geral vão votar sempre de acordo com aquilo que for determinado pelo presidente. Eles nunca vão votar de um modo contrário. Jamais. Por quê? Senão ele perde a função. Óbvio. Então, o que acontece? São subordinados e não têm nenhum poder real. É como se fosse a vaca de presépio. O próprio Conselho Presbiteral também é uma vaca de presépio, né? Aquilo que está ali para compor aquele cenário, mas não é o principal, né? Então é a vaquinha. Quem é o principal ali no presépio? É Jesus, é a Maria, é a manjedoura e tal. Ah, e a vaquinha lá? Não, a vaquinha não, ela só colocar a vaquinha ali para poder formar aquele cenário.
Então, o Conselho Presbiteral e também esta Assembleia Geral é uma vaca de presépio. Está ali só para poder figurar, fazer parte da figura daquele contexto, tá bom? Mais ou menos isso. Vamos em frente. Parágrafo 4º. As substituições dos membros do Conselho Presbiteral poderão ser feitas a pedido do membro a ser substituído ou por iniciativa do presidente da ICM, devendo ser decididas por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Presbiteral, sempre com a participação do presidente ou de seu representante, a quem caberá o voto de qualidade. Então, prestem, isso é muito importante, porque é aqui que você vê que realmente o Conselho Presbiteral é uma vaca de presépio. Entenderam? Como eu falei. Por quê? Vejam bem, se eu tenho um órgão que é meu auxiliar, onde eu posso indicar a demissão, a exclusão de algum dos membros, esse órgão ficou totalmente rendido a mim. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero aprovar alguma coisa lá, que eu quiser lá. Eu quero aprovar alguma coisa. Irmãos, isso aqui eu estou falando formalmente, porque na prática você sabe como funciona. Reúne lá aquele grupo lá, o presidente diz aquilo que as impressões que ele tem, e segundo as impressões que ele tem, vai aparecer uma visão, uma revelação, e eles vão consultar, Deus vai confirmar e vai ser aquilo que o presidente colocou lá para fazer ou para não fazer, tá certo? Mas vamos aqui no mundo da Alice, no País das Maravilhas, né? Desse conselho presbiteral que, como eu falei para vocês, é uma vaca de presépio. Então tá, você tem os membros e a qualquer momento o presidente pode dizer, tira o fulano. Bom, então você acha que esse fulano que pode ser indicado para sair do conselho, ele vai em algum momento votar contra a vontade do presidente? É claro que não, pois se ele pode ser mandado embora, né? Ah, não, mas é porque aqui você tem, por exemplo, assim, vamos supor que o presidente leve uma votação e a maioria vai votar contra, né? A maioria vai votar contra, né? Aí ele vai perder. Aí o presidente perdeu. Ele queria fazer uma coisa, a maioria votou contra e ele perdeu. Quem são as pessoas que votaram contra? Fulano, Ciclano, Beltrano, tal. Beleza. Próxima reunião, vou marcar a próxima reunião aqui, ó. Minha iniciativa para substituir o fulano que votou contra. Aí ele começa, um por um, começa a indicar para substituir aqueles que votaram contra. O que votou contra, obviamente, não vai poder votar, porque ele que é, né, o alvo da votação, né? Então, o que acontece? Ele vai votar e ele vai tirar um por um. Então, no final das contas, ele vai tirar todo mundo que for contra ele. Ele pode ir devagarinho, tira um, depois tira o outro, depois tira o outro, depois tira o outro. Saiu todo mundo que votou contra? Pronto, agora vamos votar o que eu quiser aqui e vai passar, com certeza. Então, quer dizer, isso aqui é realmente, para inglês ver, é uma vaca de presépio, tudo vai acontecer de acordo com a vontade do presidente, porque senão ele tira as pessoas. É simples assim, tá bom? Vai ter esse voto aqui, né? Isso não funciona, né? Parágrafo 5º. Com exceção daquele que exerce a função de secretário-geral, os membros do Conselho Presbiteral não serão remunerados e não possuirão um vínculo empregatício, exercendo suas atividades em caráter de voluntariado. Então, vejam só. Nenhum dos membros do Conselho Presbiteral poderá prestar serviços ou realizar negócios comerciais com a instituição. Então, tá. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. O membro do Conselho Presbiteral nem pode ser empregado da Maranata, né? Ele não pode ser remunerado pela Maranata, nem tem vínculo empregatício, e ele não pode prestar serviço. Ele não pode ter uma empresa que preste serviços para a Maranata. Ele não. Mas e a mãe? Pode? Pode. E o filho? Pode? Pode. E a irmã? Pode? Pode. E o parente? Pode? Pode. Entenderam, irmãos? Então, quer dizer, não, mas então eles esqueceram? Eu acho que não esqueceram. Por quê? Vejam bem, coloquei aqui na observação. No artigo 32 do Estatuto, quando fala de uma possibilidade de dissolução da igreja, eles dizem o seguinte, que os bens, né, da igreja, quando ela estiver na fase de dissolução, eles não podem ser doados a membros do Conselho Presbiteral, nem a seus ascendentes, nem aos seus descendentes, nem aos seus colaterais, nem a pai e mãe, nem a filhos, nem a irmãos e, né, tios, parentes, nada. Ou seja, por que é que na dissolução eles se lembraram que não pode doar nem para os parentes? Mas quando ele diz que não pode fazer negócio com a igreja, ele esqueceu dos parentes. Bom, irmãos, a gente, é lógico, eu não vou ficar fazendo previsões futuras, mas eu tenho memória.
E a memória que eu tenho é que no passado acontecia muitas pessoas com empresas fazendo negócios com a igreja, negócios superfaturados, e isso foi apurado pelo Ministério Público, gerou em todo aquele processo de corrupção. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é a mesma questão que eu já falei do vice-presidente. Você tem uma brecha aqui no estatuto. Qual é a brecha? Eu digo o seguinte, olha, você não vai se beneficiar aqui não, viu? Você manda, tem muito poderes aqui de mandar, de influenciar e tal, mas você não vai se beneficiar com o dinheiro da igreja não. Mas aí eu digo o seguinte, você não pode fazer negócio comercial, mas eu digo que o seu filho pode, que sua mulher pode, que seu pai pode, que seu irmão pode. Então é assim que nascem os laranjais, né? As pessoas têm laranjas. Ó, eu não posso não, mas meu filho. Entendeu? A empresa do meu filho. A empresa do meu pai, a empresa do meu irmão. Aí ele pode, esse pode fazer. Então, eu deixo aqui, eu vejo isso como uma brecha, tá certo? E eu tô trazendo essa questão aqui como, inclusive, uma sugestão de aprimoramento, né? De que a igreja possa, então, alterar o estatuto e não permitir que parentes, nem do vice e nem parentes dos membros do conselho presbiteral, e eu diria até dos outros de diretoria administrativa, esses parentes não podem fazer negócios com a igreja, tá certo? Essas coisas deveriam ser licitadas, menor preço, uma carta de convite para todo mundo, ou outro tipo de licitação, para se você poder comprar pelo mercado. Porque senão, meus irmãos, as pessoas elas enriquecem facilmente, não é verdade? Ora, quem é a pessoa que vai fornecer alimentos para os maranhenses, que tem toda semana lá? Compram em grandes quantidades. Poxa, se eu tivesse uma empresa que fornece alimentos para a Igreja Maranata, eu não preciso nem de outros clientes, só preciso da Maranata. Vou vender ali, eu sou o padeiro, eu sou quem fornece o pão. Se eu forneço pão para Maranata, não vou ter nem outra empresa, não vou vender pão para mais ninguém. Vender só para Maranata. Por quê? A quantidade de pão que eles vão consumir toda semana, não é? Quantidade de alimentos. Então, quer dizer, isso pode ser uma coisa muito interessante. Então, lógico, se eu contratar um parente meu, vou vender o seguro. Vou contratar o seguro aqui do meu parente, né? Mas o membro do conselho presbiteral não pode. Mas o irmão dele pode, né? Então contrata do irmão. Mano, qual é o seu negócio aí? Eu trabalho aqui na empresa aqui, eu sou funcionário da empresinha tal lá. Mano, faz o seguinte, abre uma empresa de seguros aí e tal, eu vou conseguir para você, você vai vender seguro na Maranata. Pronto, resolvido o problema do mano e de todo mundo. Então eu estou colocando isso aqui como sugestão para evitar que essas coisas aconteçam, né? Quem sabe? É uma sugestão, é uma brecha que eu vejo aqui no estatuto e isso pode ser aperfeiçoado. É a minha sugestão para o aprimoramento, o aperfeiçoamento para que se evite, né, que coisas desse tipo aconteçam na igreja, né? Então vamos em frente? Vamos em frente. Pronto. Falamos do conselho presbiteral. Deixa eu ver quando nós estamos aqui tempo aqui. Deixa eu ver se dá para falar então aqui agora do conselho fiscal. Então vamos lá. Conselho fiscal. Nós temos aqui que o Conselho Fiscal é um órgão de... Artigo 18, tá, irmãos? O Conselho Fiscal, o órgão de funcionamento permanente, é composto por 6 conselheiros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, né? O Luiz Eugênio colocou aqui, ó... O Luiz Eugênio colocou aqui, ó, no Conselho Fiscal, colocou Paulo, Antônio e Carlos. Ele esqueceu dos suplentes, né? Então tá, mas vamos lá. Então tem 3 suplentes também. Deveria ter, pelo menos, né? Com o objetivo de examinar e aprovar as contas da ICM. Então, quem é que vai examinar para ver se está tudo certinho? Não tem transparência, não tem prestação de contas, mas tem um conselho fiscal que vai verificar se está tudo certinho. Será que esse conselho fiscal tem isenção para trabalhar, para poder fiscalizar se está tudo certinho mesmo? Esse conselho fiscal tem essa isenção? Será? Para aprovar as contas da ICM, dizer que está tudo perfeito. É que nem aquela história lá da Receita Federal veio aqui e disse que estava tudo maravilhoso. O INSS veio aqui e disse que era tudo perfeito. Nós éramos um modelo bem na época em que estavam acontecendo uma série de desvios. Então tá. Esse conselho fiscal, será que ele pode fiscalizar realmente, de verdade? Pode? Será que pode? Vamos lembrar de uma coisa. Quem é que coloca um membro no conselho fiscal? Quem é que coloca o membro? É a Assembleia Geral. Lembra que eu falei? Como é que você coloca um membro na Assembleia Geral? É aqueles que são os coordenadores de regiões. Então, o que acontece? Ora, eu já falei para vocês, os membros da Assembleia Geral jamais vão votar em desconformidade com a vontade do presidente, que é o presidente do Conselho Presbiteral, que é a vaca de presépio. Então, o membro da Assembleia Geral jamais vai votar contrariando o presidente. Por quê? Porque senão ele é substituído. Então, eu sou coordenador da região sudeste.
Você acha que eu sou um coordenador de uma região, eu vou votar contra o presidente vai lá e me tira. Quando ele me tirar da coordenação da região, automaticamente ele me tirou da Assembleia Geral. Então, essa votação de Assembleia Geral, ela é uma vaca de presépio também, é só para constar, vai acontecer exatamente aquilo que o presidente quiser. Então, agora, quem é que escolhe o membro do Conselho Fiscal? A Assembleia Geral. A Assembleia Geral, que é subordinada ao Conselho Presbiteral, que é subordinada ao presidente, é que vai escolher o fiscal. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma situação. O fiscal está sendo escolhido por aquele que é subordinado ao presidente. É a mesma coisa de dizer que eu vou escolher quem vai me fiscalizar. Eu, presidente, vou escolher quem vai me fiscalizar. E se aquele que estiver me fiscalizando não fizer do jeitinho que eu quero, ele tem mandato. Querem ver? Olha aqui, ó. Examinar e aprovar as contas do presidente sob seu aspecto documental, legal e tal, né? E aí diz o seguinte, olha, os membros do Conselho Fiscal exercerão mandato por um período de 4 anos, a contar da data da ata em que foram eleitos. Então tá, ele tem mandato de 4 anos. Se ele não estiver fiscalizando do jeito que eu quero, eu não renovo o mandato dele. Porque olha só, se ele fizer tudo direitinho, ele continua como fiscal a vida toda. Eu vou renovando o mandato dele. Na hora que ele não me agradar, ele não fiscalizar como eu quero que ele fiscalize, entenderam? Aí o que eu faço? Aí eu não renovo o mandato dele. Ponto. Simples assim. Para renovar, o que eu preciso? De uma Assembleia Geral que é subordinada ao presidente. Meus irmãos, eu estou colocando isso aqui para vocês porque isso aqui é como eu falei, é vaca de presépio. Na Igreja Maranata você tem um presidente que, da forma como foi construído o estatuto, ele manda em tudo, faz o que ele quiser, tá bom? E não tem ninguém para tirar, ninguém nem pode reclamar. Mas vamos em frente. Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados, não possuirão vínculo empregatício e não poderão manter serviços ou negócios comerciais com a entidade. Tá bom, ele não pode, mas o pai pode? Pode. O filho pode? Pode. O irmão pode? Pode. Então, meus irmãos, é aquilo que eu falei, a brecha aí, né? Parágrafo 3º, o Conselho Fiscal utilizará os meios de fiscalização necessários. Enfim. Bom, temos aí sobre assessoria jurídica, eu vou fazer algumas considerações no nosso próximo vídeo, tá bom? Meus irmãos, eu queria colocar essas questões para vocês aqui, simplesmente para que vocês possam perceber aquilo que eu já falava em relação ao estatuto anterior. A Igreja Maranata, ela é uma igreja que, a meu ver, é uma igreja que tem dono, tem alguém que manda e pode fazer aquilo que quiser. E essa história de Deus revelou, de Deus mandou, isso é só para quem é muito ingênuo. Me perdoem os irmãos da Igreja Maranata, mas é preciso ser muito ingênuo para acreditar que Deus que Deus mandou colocar, que Deus mandou tirar, tudo vai acontecer exatamente de acordo com a vontade de Edeutigueiros. Tá bom? É isso aí. Eu espero que desta vez a gente tenha contribuído, pelo menos para abrir os seus olhos. Eu vou fazer ainda mais 1 ou 2 vídeos sobre o estatuto, porque tem muita coisa interessante para comentar, inclusive mostrar as mudanças que aconteceram e por que elas aconteceram. Ok? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.